Bom dia a todos. Dou as boas-vindas a todos os que estão presentes em nome da coordenação do Gabinete de Estudos Audicipenenses e agradeço-os por terem se juntado a nós neste final de tarde tão agradável. Nós hoje vamos dar início à segunda comunicação, à segunda conferência do 13º ciclo de conferências luso-italianas e com o privilégio de termos a própria organizadora a apresentar a conferência. A Nunziatella Alessandrini organiza estes ciclos de conferências já desde 2011 e este ano está a decorrer o 13º ciclo sob o tema Efemérides luso-italianas. Penso que quase todos conhecem a Nunziatella, mas só compartilhar alguns dados da sua biografia académica. É doutorada em História Moderna pela Universidade Aberta de Lisboa, é investigadora do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena o grupo de investigação Dinâmicas Sociais, Económicas e Políticas. É membro da associação é membro associado na classe de História Marítima da Academia de Marinha de Lisboa e diretora do Arquivo Histórico da Igreja de Nossa Senhora do Loreto de Lisboa. Em 2022 recebeu a condecoração de, eu não sei o meu italiano não é bom, mas de Ufficiale della Stella d'Italia, dada pelo Presidente da República Italiana. A Nunziatella, como eu disse, é a organizadora destas conferências e hoje vai apresentar uma com o título Um empreendedor italiano em Lisboa, Alessandro Baghetti e a sua família, século XVIII. Tenho a palavra. Muito obrigada, muito bem-vindos, mesmo que muitas pessoas conhecidas, muitos amigos que já não via há bastante tempo. E é um prazer para mim estar cá, apresentar dados de uma investigação que estou a fazer há uns tempos e vou apresentar alguns resultados. Eu gostava muito de agradecer o Gabinete de Estudos Audicipenenses, que sempre nos acolhe com muita simpatia, e aqui a colega e amiga Edith Alberto. E depois queria apresentar, e agora vou falar um bocadinho em italiano, desculpa, porque são amigos italianos que, não sei se agora, nesse momento, mas de qualquer maneira, vão rever esta apresentação. Por isso, volevo ringraziare l'Accademia Filarmonica di Bologna, nella persona della dottoressa Ida Zanini, che mi ha aperto le porte dell'Accademia e con la quale ho passato alcune ore molto piacevoli di scambi interessanti e di riflessioni molto proficue. Poi volevo ringraziare alcuni amici bolognesi, Corrado Bartolomei e Romano Toschi, che amici di lunga data, che mi hanno aiutato moltissimo a reperire i documenti in tempi brevi, perché altrimenti non sarei riuscita. E poi volevo ringraziare la dottoressa, quasi dottoressa, Alessia Scarangella, che è qui con noi, è Erasmus in Design e Architettura, e che mi ha praticamente fatto il PowerPoint, ha costruito, ha ideato le PowerPoint, io le davo le fotografie, lei le ha sistemate, perciò se non vi piace la colpa è sua. Poi volevo ringraziare, e depois os colegas portugueses, a Rui Manuel Mesquita Mendes, que todos conhecem, grande investigador, um importante investigador, Pedro Pinto, o Gonçalo Nemésio, que está aqui conosco, o José de Oliveira Barata e a doutora também Ana Paula Tudela, da Irmandade de Santa Cecília. E agora vou começar a minha apresentação.
Ao longo da minha, eu vou falar em português, mas é um português que também os italianos percebem, porque é assim. Ao longo da minha investigação sobre os italianos em Lisboa, principalmente, eu trato de mercadores no século XVI, mas ao longo desta investigação, como há cruzamentos fantásticos, vim a ampliar quer a cronologia, quer os grupos sociais. É evidente que não quero entrar no âmbito das pesquisas dos colegas musicólogos que nos últimos anos fizeram uma investigação importante no que diz respeito aos músicos, cantores, artistas italianos em geral, que no século XVIII, porque estes músicos e cantores e artistas, no sentido em que músicos e cantores muitas vezes eram acompanhados por cenógrafos e arquitetos. Portanto, música, arte, arquitetura cruzam-se, e também a minha história, digamos assim, social. O meu interesse é aquilo de sistematizar, digamos assim, a fauna italiana em Lisboa nos séculos da Idade Moderna. E acho que traçar percursos vivenciais é o primeiro passo para depois podermos refletir sobre outras questões. É isto o que tenho vindo a fazer ao longo destes anos de investigação. E agora percebo e reparo que já se consegue ter uma visão bastante estruturada sobre os italianos em Lisboa no século XVI, que é a origem da minha investigação, as suas ligações com a corte, com os nacionais, etc. Para quem me conhece e conhece a minha investigação, pode resultar um pouco estranho esta minha apresentação sobre uma família de músicos. O fato é que ao recolher informações sobre a presença de italianos em Lisboa, vim a contato com estudos sobre músicos, como não podia deixar de ser. E reparei que a família Paghetti estava mencionada apenas no que diz respeito ao ano de 1735, quando, como veremos, surge a Academia de Música na Trindade. Por isso, juntei a documentação que fui encontrando e acho que já podemos ter um quadro bastante estruturado da atividade desta família em Lisboa. E depois, estes dados, é claro que podem ser utilizados nas diferentes áreas de investigação. Ao longo do reinado de Dom João V, 1706-1750, muitos foram os italianos que se deslocaram para Portugal. E no que diz respeito aos músicos e aos interesses para o teatro de ópera italiano, fundamental foi o contributo da rainha Mariana d'Áustria, cuja paixão Dom João V e a esposa, cuja paixão para a ópera italiana era conhecida, sendo proveniente de uma corte, a corte de Viena, onde a ópera italiana era muito apreciada. Já foi estudada e sublinhada a importância da rainha Maria Ana d'Áustria, esposa de Dom João V, no aparecimento da música da ópera italiana na corte de Lisboa. E aqui temos uma historiadora da arte que muito se debruçou sobre este aspecto, isto é, sobre a importância da rainha, que é Giuseppina Raggi, amiga e colega que está aqui entre nós. Portanto, desde a chegada da rainha em Lisboa, houve um impulso à realização de eventos de encenações musicais no Paço da Ribeira, ainda antes da vinda dos músicos e de cantores italianos. Para além disso, é importante também sublinhar que em 1716 a Capela Real foi elevada à Capela Patriarcal, com tudo aquilo que este fato comportava. Sabemos também que a 14 de dezembro de 1719, muitos músicos italianos chegaram em Lisboa.
E temos estas notícias através das revelações dos núncios apostólicos que nessa altura, no reinado de Dom João V, se encontravam em Lisboa. E estes certos foram utilizados e foram transcritos no trabalho de Gerhard Doderer e Camille de Rosado Fernandes sobre a música da Sociedade Joanina nos relatórios da Nunciatura Apostólica em Lisboa. Estes músicos, quando chegam em Lisboa em 1719, instalam-se numa casa construída para esse fim ao pé da Igreja do Loreto. E o Núncio escreve, informa, a 26 de setembro de 1719. Alla maestà sua, fatta preparare di tutto punto con la sua solita real generosità una gran casa vicino alla chiesa di Loreto per i musici che al momento si attendono qui di Roma, tanto nazionali che della Cappella Pontificia, ed altri nella quale saranno per un mese trattati a spese regie, dopo dei quali dovranno pensare a mantenersi con il soldo stabilito. Isto é, podiam ficar nesta casa durante um mês, mas depois deviam encontrar um sítio e pagar o ordenado che gli era dovuto. Con un grandissimo concorso di popolo fu celebrato dal Monsignor Nunzio solenne pontificale nella chiesa di Nostra Signora di Loreto della nazione italiana l'8 del corrente mese, l'8 di settembre, in cui si festeggiava la natività della Beatissima Vergine e la detta nazione, oltre alla magnificenza dell'apparato, fece riuscire più sontuosa la funzione con una strepitosa musica in tutto all'uso italiano. Pertanto, un inizio da importanza da musica italiana. Nesta altura, entre setembro e novembro de 1719, chegaram 9 cantores que desembarcaram em setembro de 1719 e mais tarde chegou o tenor Gaetano Mossi e o soprano Floriano Flori e in novembro del 1719 Domenico Scarlatti che provinha da Cappella Giulia e da San Pietro e mais tarde Giovanni Giorgi che trabalhava in San João em Laterano e che entrou na Patriarcal em 1725. A contratação de músicos italianos continua nos anos seguintes e muitos deles tinham tido ligações estreitas com as capelas papais, com a Capela Sistina, com a Capela Giulia. Agora, estamos em 1719 em Lisboa e agora vamos a Bologna, na mesma altura. Em 1719, a 16 de junho desse ano de 1719, nell'Accademia Filarmonica di Bologna, houve a aggregação come suonatore da dita accademia con 29 votos sobre 30 de Antonio Paghetti. Qual era a importância de ter aggregação à dita Accademia Filarmonica? Pensamos que em 1770 Mozart teve esta aggregação. L'Accademia Filarmonica foi instituída em 1666 pelo conte Vincenzo Maria Carrati, que faleceu poucos anos depois, em 1675. Estava organizada através de um regulamento que previa uma hierarquia acadêmica na qual o príncipe era o presidente. E no início era eletto semestralmente, enquanto que mais tarde a renovação torna-se anual e por extração. Para entrar na academia era preciso dar um memorial ao príncipe. Era um memorial que era um pedido oficial do candidato. Esta aqui é a placa que está em cima da Accademia Filarmonica e que é dedicada ao fundador, ao conte Vincenzo Maria Carrati. Portanto, este memorial era um pedido oficial do candidato e provavelmente, não sei, penso eu, estava acrescentado um pequeno curriculum vitae. E depois, tendo tido os votos necessários, entrava-se na academia.
Outro elemento importante para percebermos a qualidade da academia e o prestígio da patente era que a agregação previa uma frequentação de muitos meses. Naturalmente, houve ao longo dos anos revisões do regulamento, mas, regra geral, continuaram a seguir as vontades do fundador, o Conte Carrati. O que nos aqui interessa é o capítulo sobre os requisitos que eram necessários para a agregação. Para ser agregados à Academia Filarmônica era necessário ter pelo menos 20 anos, ter uma boa moral, ser moralmente bom, ter uma aptidão musical. Não era uma academia para amadores. E não se podiam exercitar artes mecânicas. Portanto, eram só pessoas que tinham aptidão e que queriam ser professores de música. A classe mais importante era a dos compositores, que depois da aprovação passavam um ano na casa dos cantores ou sonatori e depois deviam apresentar uma própria composição. Por isso é que dos compositores temos documentos, enquanto que dos cantores e dos sonatores não temos nada. Depois da agregação, os novos acadêmicos, compositores, cantores e sonatori, recebiam pelas mãos do príncipe um libretto de ricordi, conforme a própria ordem de pertença. Esses ricordi foram publicados em 1789. Tratava-se de um vademecum com os deveres dos agregados. Protettore dell'Accademia era il cardinale Pietro Ottoboni, attraverso do qual l'Accademia conseguiu ter o reconhecimento oficial por parte do Papa, na forma de um breve de confirmação dos estatutos que chegou em 1716. Na altura em que Antonio Maria Paghetti recebeu a agregação, devia ter 42 anos, conforme certidão de nascimento que encontrei em Bologna e que é 6 de dezembro de 1677, figlio di Giobacca Paghetti e Angela Fiali o Fiabi. Precisávamos do Pedro V. As ligações de Antônio com músicos do tempo é documentada pelo menos nos livros dos verbais da Academia Filarmônica. De fato, encontramos Antônio em 1722, que faz parte dos oficiais deste ano. Príncipe era Guido Antonio Chiarini e o Antonio Paghetti fazia parte dos coletores, juntamente com Don Giuseppe Caretti, que desde 1719 era compositore e in 1740 sarà maestro di cappella di San Petronio, e o abate Don Domenico Zanardi. Estes dois, ambos, foram mestres de Giacomo Puccini Senior, que em 1743 foi agregado na Academia Filarmônica como compositore. Este Giacomo Puccini vivia em casa do abate Zanardi. Esta è il spesso dei verbali. E qui c'è la presenza di Antonio Paghetti, si legge fra i collettori insieme juntamente con Don Giuseppe Caretti e con Domenico Zanardi. Estamos em 1722. Em 1724 Antonio Paghetti encontrava-se em Veneza, de onde scrive una carta a Giacomo Antonio Perti, altro grande signore compositore, aggregato nell'Accademia desde 1681 e a seguire foi, durante 60 anni, maestro di cappella nelle cattedrali di Bologna, di San Pietro, di San Petronio, di San Domenico, eccetera.
Este aqui está no Museu dell'Accademia, era o bóssolo com que os votantes votavam para os agregados, para davam votos. Pois eram favas, eram pequenas favas, brancas e pretas. Brancas era de aprovação e pretas. Este è Giacomo Antonio Perti, che stavo a parlare, e in questa carta, destinatario da carta di Antonio Paghetti, temos aqui a assinatura dele. E nesta carta è datata di 23 di dezembro. Parece-me a mim qui che è 1724. E, como não podia deixar de ser, ele manda, deseja as boas festas natalícias, não é? Mas a data altura escreve anche, mas também diz não se esqueça de mim, mi affido tutto alla sua grandissima bontà, si legge qua, stimatissimo patrocinio, non so, parece-me che era un po' também uma maneira de pedir proteção. Estamos em dezembro de 1724 e, cruzando as outras fontes que eu encontro em Lisboa de diversa tipologia, Antonio e Alessandro Paghetti devem chegar a Lisboa ou no fim de 1725 ou no início, mas mesmo nos primeiros meses de 1726. E, segundo penso, Antonio e Alessandro no início chegam a Lisboa sozinhos. O Antonio já tinha enviuvado, estava vivo, enquanto que Alessandro estava casado em Bologna com a Camilla, que depois encontramos aqui em Lisboa. Mas nessa altura chegam sozinhos, estão sozinhos e vão habitar a corte real no Palácio do Infante Dom Francisco, sendo que Antonio era primeiro violino do Infante. Antonio nesta altura tinha 49 anos, como já vimos. Nasceu em 1677. Era viúvo, enquanto que Alessandro estava casado antes de vir para Lisboa com Camilla e era mais novo, de 6 anos, tendo nascido a 22 de abril de 1683. Portanto, tinha 42 anos. Eu encontro em Bologna mais um irmão, Giuseppe, nascido a 1 de outubro de 1686 e, portanto, nesta altura com 39 anos. Antonio e Alessandro vivem sozinhos, portanto, no corte real e presumivelmente preparam a vinda da família de Alessandro, porque Antonio não tinha filhos. Não encontro Alessandro em 1728 e, portanto, posso supor que tenha ido para a Itália para ver a família e para encontrar a maneira de a trazer para Lisboa. Mas este é o meu pensamento. Antonio, portanto, chegam em 1726. Antonio vivrà poucos anos em Lisboa, porque a 30 de outubro de 1730 falece. Antes de falecer, em 1729, casa com uma holandesa de Rotterdam, Maria van Gebel, da qual teve uma filha que foi batizada a 27 de novembro de 1729, sendo o padrinho Antonio Canevali. Antonio devia ser uma pessoa, apesar de estar cá há pouco tempo, poucos anos, devia ser uma pessoa conhecida e apreciada, porque no Loreto, onde foi sepultado, se lhe fez ofício cantato de 9 lições e cantato. E em Bologna, a Academia Filarmonica fez o ofício
para o Antonio Paghetti na igreja de São Giovanni Monte, em memória de Antonio Paghetti, a 16 de janeiro de 1731, com um número de 26 acadêmicos. A esposa, a holandesa, pouco tempo sobreviveu ao marido, poucos meses, porque a 18 de agosto de 1731 foi sepultada na igreja de Loreto. Ficava uma filha, a pequena Maria Antônia Josefa, que ficou órfã, tinha mais ou menos 2 anos, e ficou em casa de um genovês, que provavelmente é amigo do casal, que morava na Rua da Metade, freguesia da Encarnação, e chamava-se Francisco Maria Rebaldengo. Portanto, no findar de 1731, a família de Antonio Paghetti estava acabada. E é nessa altura que se materializa, e temos mais notícias da grande família de Alessandro Paghetti. Desde 1729, ainda estava vivo Antonio, aparece na casa da Corte Real o filho de Alessandro Paghetti, João Battista Paghetti. E em 1733 está a viver na mesma casa o outro filho, Francisco Paghetti. As notícias das filhas de Paghetti resultam da leitura das gazetas manuscritas, nas quais se lê que em 1732 já eram muito conhecidas e havia muito concurso da nobreza em sua casa, em Corte Real, porque elas davam, cantavam e faziam as canções. Será que as Paquetas, assim chamadas, as filhas do Paghetti, chegaram em 1731, como refere no seu diário Conte de Oliceira, quando se refere à chegada de uma companhia italiana? A 13 de setembro de 1733, houve serenatas de músicas italianas das Paquetas com mais instrumentos na Casa da Trindade de Rodrigo de Souza. A família Paghetti mantém a casa no Corte Real, mas a data altura se tinham mudado todos para o Largo da Trindade, na freguesia do Sacramento. Isto a partir de finais de 1733. Gostava aqui de dar muito rapidamente para ter uma ideia, que vale o que vale, mas assim podem ver e visualizar as dinâmicas de sediamento dos italianos em Lisboa. Tenho como data, não podia contar todos, né? 1735, sobre 417 italianos registrados em Loreto, 180 residiam na freguesia da Encarnação, 55 na freguesia dos Mártires, 36 em São Paulo, 23 em Santa Catarina, 14 na freguesia do Sacramento, que era onde está a Trindade, 10 nas Mercês e depois alguns que eram espalhados, por exemplo, nas Mercês, 10, mas muitos eram membros da família protestante. Depois havia algum em São Julião, um em Benfica, Anjos, mas o grosso era naquela zona. Voltando ao Largo da Trindade, onde os Paghetti todos se tinham mudado em 1733, Alessandro Paghetti abre a Academia de Música na Trindade, em 1735. E em dezembro de 1735 foi apresentado Farnace di Metastasio com música de Gaetano Maria Schiassi, também bolognese. E podem ver aqui no folheto que vos deram, aqui, que a parte de Tamiri era de Elena Paghetti. Era de Elena Paghetti e este é um soneto per dizer que era muito boa, que para homenagem a Elena Paghetti, que era das filhas de Paghetti aquela que tinha mais dote, que era mais boa.
Toda a família reside no Largo da Trindade até 1738. Toda a família com as 3 filhas, Helena, Ana Maria, Angela Adriana, e os filhos Francesco e João Batista, os quais se alternavam e às vezes um encontro na casa de corte real. Juntamente com a família Paghetti moravam na mesma zona da Trindade Felix Ceccacci o Checcacci di Pistoia, Roberto Clerici di Parma, Caetano Maria Schiassi di Bologna e Alessandro Verani di Urbino, todos a trabalhar na Academia da Música. Quando acontece a mudança desta família em 1733 para o Largo da Trindade, as filhas de Paghetti eram todas solteiras, à exclusão de Angela Adriana. Em dezembro de 1735 deu-se este é o óbito do Alessandro Paghetti, a 30 de outubro de 1730, o óbito da mulher dele, Maria van Gever, a 18 de agosto de 1731. E aqui estamos em 1735, quando o Núncio scrive acerca da prima che houve no teatro. Martedì sera, per la prima volta, andò in scena nel nuovo teatro fatto erigere dall'impresario Paghetti nella gran sala del palazzo di Donna Guimara, alla Piazza della Trinità, l'opera in musica intitolata Il Farnace, che ebbe moltissimo applauso, sì per la buona direzione del famoso Bononcini, quale, ritrovandosi qui, ne ricevette congratulazioni dalla nobiltà numerosa che vi intervenne, sì ancora per la vaghezza del teatro, quale, benché picciolo, attese le angustie del sito, non ha lasciato di piacere per essere dipinto dal celebre pennello del signor Roberto Clerici, che también morava na Trindade, allievo del Bibiena, e finalmente per l'abilità dei rappresentanti che incontrarono l'approvazione degli spettatori, onde per soddisfare alla pubblica curiosità di questo popolo si è risoluto l'impresario suddetto di farla rappresentare 3 volte alla settimana, anche per rifarsi delle gravi spese impiegate in tale impresa. Alla maestà della regina incaricate il musico della cappella Don Antonio Tedeschi, napoletano, di ridurre al moderno e correggere le arie dell'opera intitolata Le risa di Democrito, autoggetto di farla rappresentare per il prossimo carnevale nel solito teatro domestico per trattenimento della famiglia reale. In finale del 1738 o inizio del 1739, a figlia di Paghetti, Anna e Felix Ceccacci casano, e nel 1737 apparesse una Francesca Paghetti, che parece legata aos irmãos Paghetti. De facto, em alguns documentos, fala-se das 4 Paquetas. Era esta outra irmã do Paghetti, outra filha do Paghetti, ou era filha de Angela Adriana, que era casada? Que eu acho que era. Aqui, nas gazetas, a 29 de 10 de 1737, lê-se: a ópera tem novas dificuldades e domingo se fez uma serenata com os 4 Paghettas, Balletto e Ceccacci, com bastante concurso da nobreza. Portanto, aparece. Agora, a Helena Paghetti. Uma história que me apareceu, mas se calhar alguém, vocês sabem, é melhor, que um documento que me foi dado por Rui Mesquita Mendes tem a ver com Helena Paghetti. Helena Paghetti, que era uma cantora, era muito admirada, era aquela que cantava melhor, era aquela que, quando esteve doente nesse período, era substituída pela irmã Ana, mas as pessoas não gostavam muito. Ela estava solteira até data altura. O meu trabalho aqui até o reinado de Dom João V até 1750, depois. E, portanto, ela estava envolvida com o segundo Marquês de Abrantes,
Dom Joaquim Francisco de Sá Almeida e Menezes, do qual teve duas filhas, Dona Luísa de Menezes e Dona Ana Joaquina, que eram freiras em Odivelas, e um filho varão, Dom Joaquim Francisco de Sá Menezes. Helena sobreviveu ao amante, o Marquês de Abrante, e o filho, que morreram em 1756. E, entretanto, casou com José Vicente Correia de Abreu. Na situação de passagem da herdade, ela foi judicada insucessível, a herança do filho, porque, vou ler isto, Dona Helena Paghetti de Abreu, portanto já estava casada, fora sempre ajuntada com mesadas, carrujas e casas pelo excelentíssimo Marquês de Abrantes, e que esta, sendo ela casada, ou herda mesmo, o poente dito Dom Joaquim Francisco de Sá Menezes, do qual não pode ser herdeiro por ser filho de coito punível e danado, e que tudo se prova por causa de todas as testemunhas da Inquisição, que ela era manceba, tiúda e mantiúda, do dito excelentíssimo Marquês, quanto mais que se para julgar o concubinato e ser este punível na forma da lei, se não precisava de mais prova do que a voz e fama de barrigueiras e ser visto entrar um em casa do outro, e ser entre eles tinha já havido as ditas filhas religiosas, fica evidente que o dito Joaquim Francisco III filho foi havido continuando a mesma barriguice e concubinato. Portanto, ela dava-se com... Não. Ela dava-se com este segundo Marquês de Abrante e, portanto, o fato do Alessandro Paghetti ter tido a possibilidade de abrir, foi ele, em qualquer lado, que agora não me lembro, foi também pela intervenção do Marquês de Abrantes, que ajudou Paghetti, em qualquer modo, não sei. Mas continuamos com a história, que está quase a chegar ao fim. O ano de 1738, depois Paghetti teve muitos problemas com o Hospital de Todos os Santos, com a Misericórdia, era muito dinheiro, já não conseguia pagar tudo, mas o ano de 1738 foi bastante pesado para a família Paghetti. A mulher, Camilla, falece em finais de 1737 e os problemas financeiros de Alessandro crescem. Deixam a morada da Trindade e a família desloca-se um pouco para Lisboa, mas a zona é sempre a mesma. Ângela Adriana, Helena e Francisca, as três irmãs, vão habitar na Rua das Gábias. Ali perto da Encarnação. Sim. Ana e o marido Ceccacci, juntamente com Roberto Clerici e a esposa dele, Margarita, na calçada do colégio, na freguesia do Socorro. Alessandro, viúvo, porque a esposa morre, vai habitar no Corpo Santo. Francisco, o filho, em São Paulo, e João Batista na Rua das Flores. Em 1740, Alessandro Paghetti muda de residência e de estado civil, casa outra vez e vai voltar a viver no Corpo Real. E casa com uma Anna Paghetti, tiveram um filho que morre, Alessandro José Paghetti, que morre, foi sepultado em Santo Antônio, em 1741. Tinha pouco menos de 3 anos, portanto, 2 pontinhos. De Alessandro Paghetti, de sua mulher Anna Paghetti, que na altura foram morar na rua direta das portas de Santo Antão, freguesia de São José. Em finais de 1740, Ângela, a filha maior, enviuva, Ângela Adriana, enviuva, e em 1741
1741 e 42 em viúva também Anna, porque Felix Cecacci morre. Nel 1742 Alessandro Paghetti è viuvo outra vez. E casa pela terceira vez. Era perigoso. Dá imenso trabalho. Dá imenso trabalho. È viuva e casa pela terceira vez em 1743. Mantém a mesma morada em São José, na freguesia de São José. De 1745 até 1750 eu não encontro notícia nem das filhas, nem do Alessandro Paghetti, que será noutra freguesia. E encontro só os dois irmãos Paghetti, João Batista e Francesco Paghetti. O Francesco Paghetti casado e morador no Rossio, enquanto que o outro continua sempre solteiro e vivia na freguesia dos Mártires, mas mudando sempre de morada. Agora, depois sei que o Francesco encontra-se mas isto é depois do terremoto, acho eu, que encontra-se na Nada de Santa Cecília, na documentação de Santa Cecília, mas eu acabo aqui. Obrigada.